Olá, pessoal! Bem-vindos ao terceiro episódio do Authenticast, né? Hoje com meus dois sócios aqui, né? O Alexandre e a Mônica, e a gente vai falar sobre como iniciar um escritório de engenharia e arquitetura. Bom, eu sou o Diego Schneider, o Alexandre vocês também já conhecem do primeiro episódio, e falta a Mônica se apresentar. Mônica, se apresente aí. Olá pessoal, tudo bem? Então eu sou a Mônica, sócia na Authenti e na MDC Projetos e também consultora empresarial. Só isso? Vamos resumir o currículo, senão vai ficar muito tempo aqui. Tá certo, tá certo. Bom, pessoal, antes de a gente começar, né, lembrando para curtir aí a nossa página no Instagram, no YouTube, no Spotify, para não perder nenhum episódio. Bom, como é que a gente pensou nesse tema, né? Como iniciar um escritório de arquitetura e engenharia? Bom, pessoal, só para vocês saberem, né? Muitos dos nossos seguidores pediram, até alunos meus, né? Me chamavam depois de formados, olha, professor, eu estou com dúvida, como é que eu faço para abrir um escritório e tal? Enfim, eu acho que é uma dúvida geral, é uma dúvida que nós tinha, né? Quando a gente começou a empresa. Então a gente quer trazer um pouco da nossa vivência, do que a gente fez e do que a gente aprendeu nesse tempo, né, para ajudar as pessoas que realmente querem iniciar o seu negócio, né? Então, vamos lá, eu montei umas perguntinhas aqui para a gente, né, falar sobre o assunto. Primeiro, qual é o primeiro passo para abrir um escritório? Mônica, o que tu diria assim, ó, o primeiro passo para abrir um escritório é esse? Bom, falando em questão de abertura de um negócio, na arquitetura e na engenharia, se você é um prestador de serviço técnico, tem dois caminhos comuns. Ou você se torna um profissional liberal e se registra na prefeitura para atuar como autônomo, ou você constitui uma empresa. O que não pode na área de serviço técnico de arquitetura e engenharia é você ser um MEI. Os serviços de arquitetura e engenharia não estão disponíveis no rol do que um MEI pode atuar, mas dentre as duas opções, ou profissional liberal ou constituição de um CNPJ. Tá, então o primeiro passo para abrir o escritório é pensar no teu regime de empresa, né? Como é que vai ser, por exemplo. Tá. Alexandre, o que tu acha que é o primeiro passo para abrir um escritório? Para mim, o primeiro passo é tu saber o que tu quer fazer, basicamente, né? Mas eu acho que é interessante isso que a Mônica falou, até porque o que a gente vê muito hoje é as pessoas entendendo que não é vantagem abrir empresa, não é vantagem... no caso, constituir um CNPJ, porque acaba que tu tem muitos custos, né? Então, essa questão de, eu vou então ser um profissional autônomo. Pode ser que se tu tem muitos clientes a longo prazo, isso não se torne vantajoso, mas a princípio, a Mônica pode falar melhor, né? Mas se tu tem poucos clientes, quando vê, né? Vou fazer 2, 3 serviços no ano, ali tô começando, enfim... Até daqui a pouco eu tenho outro emprego e estou começando o meu escritório aos poucos, com poucos clientes. Cara, realmente, constituir uma empresa, ter custo com contabilidade e tal, é um custo alto. Então, daqui a pouco é melhor começar sendo autônomo e depois tu migrar para né? Sabe o que é legal de trazer pessoas de diferentes áreas, né? Na minha visão, o primeiro passo é ter coragem e ir lá e começar a fazer, né? A Mônica já pensou na gestão, no administrativo da coisa. O Alexandre fez um meio termo, né? Então, no meu ponto de vista, primeiro tem que ter coragem, né? Eu vou abrir meu escritório. Segundo passo, eu vou abrir uma decisão importante, beleza. Aí sim, como é que eu faço? Né? Então, tem muita coisa, né? Aqui a gente vai continuar falando, mas enfim... o primeiro passo, acho que é coragem, definir qual é o regime que eu vou entrar, se eu vou ser autônomo ou não. Até porque muita gente fica com medo, né? Eu vou abrir uma empresa, vou ter que pagar contabilidade, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. De onde vai vir esse dinheiro, né? Então, a gente fica meio assim. E uma coisa que eu falei é saber o que tu quer fazer, só para me explicar melhor aqui, né? O engenheiro, vamos supor, na nossa área, né? Engenheiro civil, arquiteto, tem uma gama de serviços muito grande, então... A partir do momento que tu começa a oferecer o teu serviço, cara, isso vai vir gente de tudo que é lado oferecendo... Claro que não é de um dia pro outro, né? Mas o pessoal vai querer, eu quero regularização, eu quero projeto arquitetônico, hidrossanitário, estrutural. E às vezes assim, né? Eu sei, no começo a gente também queria fazer
muita coisa. E é engraçado ver pessoas que começam um escritório e tem assim, ó, sei lá, 5 páginas de serviços. Não tem como tu fazer tudo bem feito. A gente não sabe tudo. Então, a gente tem que começar, olha, eu gosto mais dessa área, de regularização. Ok, vai para regularização. Gosto mais de projeto arquitetônico, gosto de interiores. Mas tenta nichar, tenta ir para focar num serviço só. Que tu vai ficar bom naquele serviço e vai ficar conhecido naquele serviço. Agora, eu acho que a gente tem que fazer um porém que, se você acabou de se formar, é difícil escolher um nicho. Você não sabe do que você é bom e você não sabe do que você gosta. E isso é algo que eu sempre defendo muito. Quem já fez curso comigo sabe. Não é legal você ser aquele profissional pato, né? Quer fazer tudo, quer caminhar bem, nadar bem, voar bem, não faz nada bem. Mas, no início, a gente não sabe para que caminho ir. A gente fez assim, né? A gente fez isso. No primeiro ano, coloca aí uma meta para você. No primeiro ano, te testa. Vai dar cara a tapa, pega aquele cliente que vai ser difícil, aquele serviço que vai ser difícil. Aprende com isso e aos poucos vai afunilando. Porque essa especialização em uma determinada área é que vai dar um diferencial para você no mercado. Eu lembro, falando agora, eu acho que eu fiz uns no início, né? Para quem não sabe, quem iniciou a empresa foi eu e a Mônica. E aí eu era o único... Não foi assim, calma, deixa a galera saber a verdade. Tu começou a empresa e tu falou, amor, eu preciso de uma secretária, quer casar comigo? Eu falei, sim, e foi assim. Tá, agora continua. Tá, mais ou menos, né? E eu me lembro, eu era o único profissional, né? Profissional de engenharia e arquitetura, a Mônica sempre trabalhou na parte de administração. E aí eu fiz acho que 2 ou 3 projetos arquitetônicos. Isso foi um inferno, um inferno. Eu botei dinheiro porque eu fui umas 500 vezes na prefeitura, e não era da nossa cidade, era de outra cidade, longe inclusive. Chegou uma hora que eu falei pro dono da casa, eu te devolvo o dinheiro, mas pelo amor de Deus, tu não me liga mais, eu não quero mais saber disso aí. O que eu aprendi com isso? Nunca mais eu vou fazer um projeto arquitetônico, não é a minha praia, então saí, né? E enfim, eu me lembro quando eu falei pro meu tio, um dos meus tios lá, disse, olha, eu vou só fazer projeto de estrutura. Larguei o resto, eu vou focar nisso. Ele tu vai morrer de fome. Tu vai morrer de fome. Não vai fazer obra, tu não vai fazer nada, vai morrer de fome. Né? Hoje a gente tá aí, tá vivinho, tá magrinho, mas né, deu para sobreviver. Né? Mas a gente tem que testar. Daqui a pouco eu podia ter gostado daquilo, né? Não gostei, não foi o caso. Mas, né? Mas até assim, isso é bom falar, às vezes tu não consegue nichar tanto no início, né? Mesmo tu já tendo na cabeça, não, eu gosto de fazer projeto estrutural. Daqui a pouco no início tu não vai ter um volume de serviço bom para tu, né, se virar, conseguir pagar as contas. Só que mesmo que tu não tenha, daqui a pouco, vou abrir mais um nicho, né? Cara, pensa bem antes de tu, sabe, de tu escolher porque se tu começar a fazer um monte de serviços, acaba que tu demora muito para fazer cada um, tu não consegue ter um padrão, porque acaba que o primeiro serviço ele demora mais, o segundo tu já vai ter, né, algumas coisas prontas, modelos, né? Cada novo serviço tem um esforço de aprendizagem. Exato. E isso é uma coisa que talvez a gente pode falar mais para frente, que é parcerias, né? Por que não fazer parceria? Eu gosto de fazer determinado serviço, meu colega gosta de fazer outro, e a gente se ajuda, né? Tu vai captando serviços e um vai passando pro outro, né? Acaba aumentando os teus clientes, assim, né? Fazendo esse tipo de parceria. Mas legal. Mas, Mônica, decidi abrir a minha empresa. Tenho coragem, fui lá, né? Vou fazer um quiosque sei lá, né? Dos meus parentes. O primeiro serviço que eu vou fazer, vou abrir uma empresa. Mas eu vou fazer certinho. O que é melhor? Profissional autônomo, simples, lucro presumido, né? Lucro real? O que tu diz, assim, sobre cada um? A primeira decisão é ou profissional autônomo ou a abertura do CNPJ, que aí sim você vai ter uma escolha de regime tributário, que pode ser simples, lucro presumido ou lucro real. Vamos primeiro falar da primeira escolha, né? Entre autônomo e constituição da empresa. Via de regra, você sendo autônomo, até você atingir um faturamento médio de R$5.000 mês, é vantajoso estar nesse regime. Mas vamos incluir aqui a questão da coragem. Poxa, eu preciso de coragem para abrir um negócio. Se eu tô abrindo um autônomo porque eu já tô em dúvida, será que vai dar certo? Cara, não vai dar certo.
Então você tem que se jogar de cabeça e ir com tudo pra cima disso, ter coragem realmente de empreender. Então já constitui a sua empresa, já começa certinho. Até porque a gente sabe que isso no mercado já é um baita diferencial. Você mostrar que tem estrutura, tem CNPJ, que você tá organizado, já é um diferencial para captar clientes melhores. Você é uma outra conversa. Tu lembra, teve uma vez isso lá em 2013. A gente fazia muitas lojas Renner em todo o Brasil, né? Os mezaninos e shopping e tal. E aí chegou um outro engenheiro e falou: mas Diego, como é que tu faz para chegar nessas empresas, cara? Eu não consigo. Falei: tu tem CNPJ? Não. Tua empresa tá registrada no CREA? Não. Cara, as empresas querem nota, querem ter um respaldo, né? Tua empresa tem seguro de responsabilidade? Nunca ouvi falar. Cara, começa por aí. Tu quer projeto melhor? A tua empresa tem que ser uma empresa, né? Exatamente. Tem que ser uma empresa. Não, legal. E legal isso que tu falou, porque às vezes é assim, né? Quando tá pra mim tá cômodo aqui. Eu sou, né? Não preciso pagar nada no fim do mês, então eu não vou atrás desse serviço. Não preciso me preocupar tanto com o serviço. Se tu tem contador para pagar, tem, sei lá, nota, algum imposto, eu vou correr atrás, né? Preciso. Tem aluguel para pagar, eventualmente, sei lá, né? Tu é obrigado a correr atrás, né? E se virar. E MEI, bom, tu já falou antes, mas por que não pode MEI? Qual é o problema do MEI? É tão fácil, não precisa pagar contabilidade, não precisa pagar nada. É fácil, né? Mas, como eu falei no início, o serviço de arquitetura e engenharia, ele não está dentro do rol do que os MEIs podem ter no seu objeto social. Serviços técnicos, né? Não pode, eu acho. Não pode. Acho que, não quero ter certeza, mas acho que nenhum dos serviços técnicos. Por exemplo, o meu de consultoria, eu não posso ser MEI também. Então, você vai abrir um MEI e você vai dar lá uma nota de digitalização de materiais. Como é que você vai entregar para o seu cliente uma nota fiscal que tem lá uma descrição de atividade que não é o que você entregou? Ali você já está dizendo o que você pensa do seu negócio, como é que você se organizou. Ou seja, não se organizou, né? Está tentando fazer tudo pelo meio do caminho, né? Então, MEI totalmente descartado. Fora isso, tem 3 opções: Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real. O Lucro Real, ele envolve muita acuracidade da contabilidade, então não faz sentido você abrir nesse regime. Ou Simples Nacional, que é o que eu indico, porque o próprio nome diz simples, é mais simples. E tem também o lucro presumido, que pode ser uma segunda opção, dependendo de como você constitui essa sociedade. O lucro, o simples, ele até tem um imposto um pouquinho maior do que o lucro presumido, né? Sim. Claro, depende. Se for arquitetura, eu acho até que não. Mas serviços de engenharia se enquadra... Não, o mesmo regramento da engenharia, que entra na questão do fator R. Né? Isso aí. E... Bom, então a pessoa tem que, de preferência, falar com o seu contador, né? E claro, acho que de início, simples está mais do que bom. Tu paga uma guia, tá tudo certo, né? E outra coisa que eu pensei agora, né? Mas o imposto é muito caro. Quem é que paga o imposto? Alexandre, quem é que paga o imposto? É a empresa ou é o cliente que vai pagar o imposto? Acho que indiferente, todo mundo paga imposto. Não, mas sabe, tu percebe que às vezes as pessoas... Sim. Pô, eu tive que pagar tanto de imposto. Não, mas tu cobra do teu cliente. Tu tem que acrescentar isso no teu valor, né? O imposto não é um prejuízo teu. Tu é obrigado, no teu cálculo, na tua precificação, tu é obrigado a repassar esse imposto, né? Não tem como tu absorver todo o imposto. Agora aumentou o imposto, beleza, agora eu vou ganhar menos. Tu sabe que tem gente que pensa assim, né? Mas não, aumentou o imposto, tu tem que repassar isso. Claro que daqui a pouco o teu poder de compra vai ser menor, tu vai teoricamente ganhar menos, mas tu não vai deixar de repassar esse valor para o cliente. Exatamente. E assim, aí tu vai no contador, né? E aí o contador, não, vamos abrir uma empresa, vamos constituir uma empresa, tudo certinho. Eu vou pegar o contrato social padrão lá da junta. Esse contrato social padrão, ele atende ou não atende? Ou será que dá para complementar aquele contrato social? Não sei quem quer responder dos dois. Quer começar pela experiência da tua entrada na empresa? Não, acho que aqui na empresa a gente teve essa experiência, né? Então a gente começou a avaliar o contrato social, o padrão, né? E com a ajuda de um advogado, né? Tem muitas lacunas ali, né? Tem muita coisa que na verdade não fica definido nesse contrato, né? Então, alguns termos, no caso, se algum sócio vier a falecer,
Então, são várias situações que Ele não aborda, ele não deixa aborda, claro, né? exatamente. Então, teoricamente, tu vai ter que resolver na hora que acontecer alguma dessas situações, né? Ah, se eu morrer, o meu filho vai ter direito, como vai acontecer isso? Então, são situações que, claro, que muita gente pensa que, eu quero que não aconteça, ninguém quer que aconteça, mas tem que estar definido, se caso acontecer, tu já tem isso bem, no caso, bem pensado e, assim, em comum acordo entre os sócios, né? Então, isso é bem importante. Exatamente. Essa é uma pergunta que até vem muito nos cursos de precificação, porque geralmente eu dou aula e tem alunos ali que são namorados, estão começando escritório junto, e aí me perguntam, mas como é que foi para vocês? Como é que é essa organização? O que eu tenho que fazer? Então, isso é bem interessante, a entrada do Alexandre foi positiva, porque nós nos organizamos melhor nesse sentido também, né? Começamos marido e mulher, então, utilizando aquele contrato social padrão da junta e tudo certo, sem se preocupar com o amanhã. Mas esse é o problema das empresas, quando a gente começa elas pensando que está tudo lindo, está tudo muito bonito, mas e o depois? A gente tem que planejar o depois quando está tudo bem, né? Chama um advogado para te ajudar, melhora aquela situação, faz do combinado, né? O que é responsabilidade de cada sócio e, principalmente, qual vai ser o combinado se as coisas mudarem lá na frente, né? Muitas coisas podem acontecer e a gente tem que estar preparado para isso. Então, o ideal é revisa o contrato social com a ajuda de um advogado e cria também o acordo dos sócios, né? Porque ali vai estar tudo escrito o que esses sócios acreditam. Por exemplo, aqui na Autêntica da MDC, cada empresa tem 4 sócios. Imagina a bagunça que isso aí pode virar, né? Então, tem que planejar desde o início. E assim, mas daqui a pouco a pessoa vai dizer, mas eu não tenho dinheiro para pagar um advogado agora para revisar um... Todo mundo tem um amigo advogado, né? Assim, E também não é tão caro, né? E todo mundo tem um amigo super- engenheiro, né? Não fala muito. senão Não, daqui é a quase pouco uma vai troca, falar. né? É quase uma troca de serviço. Sabe aquela consulta, né? Então... Dicas. Tenho só uma dúvida. Os engenheiros e arquitetos sabem, né? Quando vai na festa de família, mas vem cá, tu que é engenheiro, me tira uma dúvida. Essa laje aqui. Sempre tem. Mas, enfim, não é tão caro para revisar um... Porque, assim, o contrato social padrão, ele tá razoável, só tem que fazer alguns ajustes, né? Caro vai ser depois, né? Caro vai ser depois. E assim, né? Às vezes pode pensar, não, mas tô fazendo sociedade com meu amigo aqui, e nós vamos usar o contrato padrão, depois a gente arruma. Eu cansei de ver alunos abrindo empresas e passando meio ano, um ano, e o pessoal se separa. Porque assim, durante a aula é uma coisa. Uhum. Depois, quando tu tá trabalhando, né, é diferente. A pessoa tem que ter muita afinidade, os dois sócios, para conseguir trabalhar. E assim, uma coisa é tu ser sócio de alguém que tu já conhece no trabalho. Que tu já trabalhou tempo com a pessoa e tal. Cara, porque o que mais se vê por aí é alguém que começa uma empresa junto, depois sai, aí ou sei lá, começa entre 3, 4, aí depois, cara, tu vê que 2 estão trabalhando e 2 estão ali, tipo, fazendo outra E coisa, ou mesmo já assim, a hora que tu bota dinheiro na conversa, ninguém se conhece mais. Então, não adianta, não pode levar pelo bom E isso senso. seria a minha próxima pergunta. É interessante ou não ter sócio? Já que vocês começaram a falar assim, né? Pô, se envolve dinheiro. É interessante. Vamos responder junto ao mesmo tempo? Eu não sei se vai dar coro. Vai lá. Se o coro... A resposta é interessante, sim. Viu? Sabia. Mas depende com quem, né? Não, eu acho muito importante ter sócio. Eu acho muito importante. Só que assim, tu tem que ter um sócio Que agregue. bom, que agregue. Complemento de habilidades. Porque assim, até eu, Alexandre, o Will, a gente estava no Gramado Summit, né, esse ano, e lá se fala muito em startups e tal, e trazer pessoas como sócio, né, até funcionários, colaboradores, vamos trazer como sócio. Quem eles falavam? Tipo assim, quem dos funcionários trazer? Aquele que agrega. Só trazer um sócio porque botou dinheiro ou porque não sei o que. Isso não vale a pena, né? Se é dinheiro que tu precisa, daí sim. Mas às vezes é melhor não pegar o Deu um tiro dinheiro. no pé. Às vezes é Sim, melhor sim. não pegar o dinheiro. Se for alguém que põe dinheiro e ainda te ajuda, né, na retaguarda ali, tem conhecimento de marketing, de vendas, ótimo. Mas é aquela questão, né? Alguma coisa tem que agregar. Não adianta tu ter um sócio só por ter, né? Porque é meu amigo. Não. Ou o A cara... pior coisa é tu fazer sociedade com um amigo. Tu pode ser sócio e depois virar amigo, mas não
ser amigo e aí virar sócio é exatamente. complicado. Mas Já que tu comentou isso aí, o que tu acha de sociedade entre marido e mulher? Eu não sei se eu recomendo. o meu pai sempre dizia que sociedade nem com a mulher. Não, deixa eu ter razão. O meu era pelo outro lado, né? No caso, sociedade nem com a mulher. Então, com a mulher seria melhor, mas tipo, nem com a mulher. Mas meu pai também. Sócio aqui nunca, nunca. Mas talvez não era nem pelas outras pessoas, era por parte dele mesmo, porque pô, ele não organizava muito bem as contas e tal. Então, se outra pessoa estava cuidando, podia ser um problema para ele, né? Então, ele preferia estar sozinho. Mas aí vamos olhar pela perspectiva da arquitetura e engenharia. A gente falou lá no início que o interessante é cada profissional ter um nicho de atuação. Então, um profissional vai ter mais habilidade em determinada área. E aí, esses sócios podem ser as pessoas que se complementam. Então, bom, ele faz o projeto estrutural, a outra pessoa o projeto arquitetônico. Corta essa parte. Problemas técnicos. E a outra pessoa faz o projeto arquitetônico. Então, ó, você está fazendo uma sociedade que isso também traz um grande resultado para a empresa em termos do que ela está oferecendo ao mercado. Aí sim, uma experiência completa para o cliente, por Sem exemplo. dúvida. E outra, né? A MDC, por exemplo, a Mônica foi a primeira sócia e ela trabalhava na parte administrativa. Muitas vezes a pessoa não pensa, eu vou pegar outro engenheiro e outro arquiteto e... Tá, e a parte administrativa? Alguém tem que fazer? Né? E às vezes a gente não pensa, vou pegar um administrador para, sei lá, nem necessariamente para sócio, mas tu tem que ter uma pessoa para fazer isso, né? Fico dessa área. E não tem. Né? E agora pensando assim, né? O Alexandre entrou na MDC em 2014 e entrou como sócio em 2018, né? 4 anos. 18. Então a gente trabalhou 4 anos juntos. Para daí ver, olha, não, tem potencial, né? Claro, a gente foi fazendo amizade ao longo desse tempo, mas a gente não era amigo antes, né? A gente não se conhecia. Apesar de ser parecido, né? A gente Eu não lembro se quando ele conhecia. entrou lá no escritório, lá na nossa garagem, escritório, eu olhei, meu Deus, o que esse guri quer aqui? Gurizinho, 18 anos. 18 anos. Mas assim, eu vejo por mim, tá? Quando a gente tem uma sociedade boa, né? Esse ano o Alexandre veio uma hora pra mim meio nervoso, assim, olha, Diego, tô vendo que tu tá muito estressado, cara. Tu não quer, de repente, pegar menos coisas na empresa, eu assumo mais coisas e tu te desestressa depois. Sabe? Esse é o papel do sócio, eu acho, sabe? Tu vê a dificuldade da outra pessoa e ajudar também, né? Pô, aqui, esse setor não tá bom, ou, né? Porque às vezes sozinho a gente não enxerga tudo. Então, assim, a gente consegue... O pessoal circulando no escritório aqui a coisa não para, hein? Aqui a coisa não para. Não, mas isso até que tu falou agora né, nesse sentido, né? Que antes a Mônica comentou de funções diferentes. Por exemplo, o cara trabalha com um projeto de estrutura. Aí tem um outro que então pega o arquitetônico, né? Então, não necessariamente precisa ser coisas diferentes também. Porque, cara, a gente trabalha os dois, por exemplo, com estruturas. Então, cara, daqui a pouco para atender clientes maiores, pegar obras maiores, é difícil fazer isso sozinho, no caso, né? Gerir uma obra grande sozinho. Então, também, no mesmo ramo, também, no caso, se complementa, né? Exatamente. E assim, pensando por outro lado, imagina as construtoras. Para elas também é mais interessante se a empresa tem sócios. Porque a gente não sabe o dia da manhã, pode acontecer alguma coisa com nós. E aí, imagina, tem um engenheiro na empresa e acontece alguma coisa com ele, sei lá, vai ser hospitalizado, alguma coisa assim. Quer tirar férias também, o cara não pode nunca parar. Exato. As empresas grandes vão se sentir mais confortáveis em contratar uma empresa que tem uma estrutura e um grupo de profissionais do que somente um, justamente porque é normal e natural, pode acontecer para qualquer um de não poder, né, tá executando as suas funções. Exatamente. E agora sim, uma coisa que eu não sei, será que é importante separar as finanças pessoais das finanças da empresa? Vamos começar pela gente, 2011. De novo! Isso aí não precisa. Isso aí. 2011, tava lá no fluxo de caixa registrado, calça jeans. Bom, Mas isso era pra... Calça jeans era pra ir pra obra, não era? claro, não falei que não, imagina. Bom, a maioria dos problemas que eu enxergo nas empresas vem por essa questão. Não misturar contas pessoais e empresariais. E onde é que começa o problema? Começa, na verdade, na boa intenção do empreendedor. Ele pensa assim, bom, eu ainda não posso pegar o salário que eu preciso, então eu vou pegar só um pouquinho. Vou pagar só essa continha. Só que esse pegar, ele toma uma proporção
e A gente não gera tem o uma controle baita- disso, né? não há o É que assim, controle. parece fácil, né? Agora a gente falando, por exemplo, tem uma empresa constituída, tem várias pessoas na empresa. Agora pensa uma empresa que é só minha, entendeu? Eu sou daqui a pouco profissional autônomo, mas indiferente, entendeu? A empresa é só minha, eu não devo satisfação pra ninguém. Então, cara, às vezes é mais fácil, sabe? Tá, eu tenho dinheiro no caixa da empresa, eu não tenho no meu. Vou pegar dali, né? Tem que fazer, então, sei lá, uma divisão de lucros pra daí, sabe? Então, talvez não seja tão fácil assim quando tu tá sozinho, mas na verdade eu acho que é só questão, é impressão, né? Porque é muito mais fácil de tu fazer rápido. É que, na verdade, até para a pessoa é confuso. Poxa, mas a empresa é só eu, sozinho. Aqui tá meu caixa. Porque ele não se entende ali É nessa que, questão. né? e aquela coisa assim, é que se eu quero fazer certo, eu preciso ter um salário. Mas eu não faturo para ter um salário. Então eu vou pegando só um pouquinho, né? É aquele medo de não ter salário. Quando que mudou na MDC Projetos, Mônica? Tu lembra assim, ó? Não, agora parou esse negócio de pegar no caixa e daqui para frente é certinho. Tu lembra? Sabe que agora, se tu me pedir em data, eu não lembro. Não, mas o Marco. O Marco, acho que com a entrada do Alexandre. Exatamente. Sócio, Tu de estragou novo. tudo, menino. Não, mas com a entrada do Alexandre, mas teve funcionário antes. Não, não mas era como nada sócio, legal. porque assim, Entraram como sócio. agora Entendi, entrou um sócio. entendi. Agora, não dá pra mais ficar pegando dinheiro assim. Não, eu achei que vocês estavam falando com a entrada do primeiro funcionário, Não, porque não, daí não. o cara, por Aí já exemplo, tinha tem que 2011. estabelecer salário porque tem que pagar o funcionário, né? Não tem. Não, Eu ali posso sim. deixar de receber daqui Mas a pouco aí um funcionário. ainda gera confusão, porque ainda o Sim, sócio é o dono ali do caixa, né? Agora, quando tem outros sócios, aí obrigatoriamente tu tem que se organizar, porque Não, de tem que nada, prestar de contas, né? Não, e assim, não pode porque não vai. Demorou anos, né, pra isso acontecer. A gente fala aqui porque a gente sabe agora, né? Que no começo é difícil. Mas depois o Diego ganha tanto, o Alexandre tanto, a Mônica tanto. E deu certo. Isso. E a empresa continuou com caixa e tudo funcionou. Então a gente tem que estipular um valor também real, né? Não adianta, a empresa fatura 10 mil, mas eu quero um salário de 20. Não, tu precisa de um salário de 1.500. Tá, mas eu ganhei 10. A empresa ganhou 10. Porque ela tem que pagar imposto, tem que pagar aluguel, tem que pagar água, tem que pagar luz, tem que pagar CREA, tem que pagar um monte de coisa. Computador, e ela ainda precisa ter o dinheiro guardado. Fluxo de caixa. Porque assim, pode um mês não entrar um serviço. Exatamente. E vai acontecer, principalmente no início, né? Sem dúvida. Mas é interessante perceber como as coisas estão conectadas. Se você já fez o tema de casa, que é a precificação, a estimativa de custos para o teu serviço certa, tu já tem essa percepção do que tu está falando. Bom, o meu salário é tanto, eu tenho esse custo, então o que eu faturei não é meu, é da empresa. Eu tenho uma série de custos para pagar que eu já projetei antes de vender o serviço, né? Então, Sim. como essas coisas são todas... E até isso é uma coisa interessante, assim, para iniciar a empresa. Tu já começar pensando nesse fluxo de caixa. Porque, por exemplo, essa questão que o Diego falou de estabelecer um salário. Se eu não tenho um fluxo de caixa bom, é difícil estabelecer um salário. Ainda mais que nem tu comentou no início. Hoje, o nosso fluxo de caixa, tu já vê que as entradas são, sabe, tem um mês que entra tudo, no outro mês entra menos. Então, a gente já tem noção de quanto que vai entrar no ano. Então, a gente tem noção Mas mensal é Mas, assim, difícil no dizer, início né? é muito mais Mas é difícil. normal, né? Não tem como fugir muito disso. Até Isso. porque você não tem um estoque, né? Mas aí se tu consegue manter já de início, né, já vai pensando em manter um fluxo de caixa, aí tu consegue manter um salário. O problema é se tu não tem essa noção de, cara, eu tenho que ter tanto de fluxo de caixa, vai chegar o mês que tu não vai faturar, tu não vai conseguir... E assim, ó, aí pessoal, começa a confusão. na nossa vivência aqui, 3 meses é o mínimo, né? Que eu preciso. Eu preciso ter um caixa de 3 meses para manter a empresa, porque a gente já teve casos de 1 mês, 2, não receber R$1, né? E aí, trazendo um pouquinho da visão da administração, né? Qual é o jeito ideal de começar uma empresa? É você começar através de um planejamento que nós chamamos de plano de negócios. Ali você vai contemplar tantos investimentos que você precisa para o maquinário, né? Por exemplo, computadores, software. Qual vai ser a minha estrutura, mesmo que ela seja lá no home office, o mais simples possível. Você precisa ter esse planejamento, envolver esses custos e dentro desses custos também está esse valor para o capital de giro. Precisa. Muitas empresas morrem porque não contemplam isso. Acham que vão sair faturando no primeiro mês. Não vai. Não. Por muito tempo você ainda não vai ter o faturamento para pagar as contas. E tu sabia que na engenharia
A gente aprende a fazer um plano de negócio? Sério? Quantos tu conhece que fizeram? Não. Mas a gente aprende. Eu aprendi, não sei, tu aprendeu também, né? A gente aprende. Pelo menos tem uma noção básica, a gente não aprende, Sim, né, sim, como sim, administrador, sim. mas Sim. tem uma noção básica. É que, na verdade, se tu vai ver o perfil do engenheiro, ele é muito empreendedor. Então, acaba que muita gente que sai da graduação acaba abrindo um negócio e tal, uma boa parcela, né? Sim. Então, sim. acho que já isso está incluído no currículo por algum motivo, né? Exatamente. Então, pelo menos uma noção básica eles dão, né? Mas não que alguém aprenda, né? Mas a gente. É que eu acho que é muito no início, né? No início, no meio, Eu acho que é do no meio do curso, curso, mas é a no gente meio do não tem curso. essa noção, né? A gente vai pegando quando chega mais no final do curso, tá, o que eu vou fazer? E aí aquilo já meio que esqueceu, né? Então. Não tem problema que eu tô aqui pra ajudar vocês, viu, pessoal? Bom, depois tu passa teu Instagram aí pro pessoal seguir. Legal. E outro problema, né? Tá, a gente falou de constituir empresa e tal, mas tem uma coisa que é muito importante. Como captar clientes? Como é que eu faço para captar clientes para que eu tenha, né, serviço e aí me gere uma entrada de dinheiro, né? Como é que faz? Eu acho que não é um jeito só, né? Na verdade, são várias questões, né? Dancinha no Instagram chama, né? Eu acho que assim, ó, uma coisa que tem que focar bastante é o teu serviço, né? Eu acho que independente do que tu tá vendendo, por exemplo, às vezes tu vende preço, às vezes tu vende qualidade, não que teu serviço tem que ter qualidade, mas às vezes é uma qualidade mínima para atingir um preço menor. Mas enfim, tu tem que saber o diferencial do teu serviço e trabalhar forte nisso aí. Então, tu tem que ter a consciência de que tu tá prestando um bom serviço. Aí tu começa... Porque é difícil... No começo nem tu confia no teu serviço. Como é que tu vai fazer? Mas isso é uma das coisas que tu vai ter que trabalhar, né? E assim, eu digo porque o que eu penso? É difícil tu vender alguma coisa que tu não acredita. Então, às vezes, tem vendedores que conseguem, né? Mas eu acho tu vende muito... melhor quando tu acredita. Exatamente. Mesmo que é um produto Exatamente. ruim, mas se tu acredita no produto, tu vende o produto. Então, claro que tem outras artimanhas, acho que a Mônica consegue ajudar melhor, mas eu acho que um dos pontos chaves, dos pontos principais é tu acreditar no teu produto. Então, e se tu não acredita, algum problema tem. Então, acho que daqui a pouco tem que trabalhar um confiança pouquinho, na hora que tu vai conversar com alguém, né? Exatamente. Tá, mas e como é que chegar nessas pessoas? Deixa eu só pegar o gancho do que vocês estão falando para a gente falar do que é essencial num serviço. O cliente contrata um prestador de serviço quando ele confia no prestador. Então, você, através das suas estratégias de marketing, de posicionamento no mercado, mesmo quando está começando, precisa demonstrar essa confiabilidade, né? Então, as redes sociais vão ser uma forma de demonstrar confiabilidade, tá? Agora, o que é importante? O profissional de arquitetura e engenharia, ele precisa construir a sua imagem pessoal. É a sua imagem, é ele ser lembrado pelas pessoas que vai fazer esses clientes chegarem até você. Porque quando a gente pensa em a prestação de um serviço, onde a pessoa, a pessoa é o seu produto, digamos assim. O ideal é que esse cliente venha até você e queira te contratar, porque se esse serviço você for empurrar para cima do seu cliente, vai ser o pior cliente que você vai ter, tá? Porque dá diversos problemas. Primeiro, se o cliente, né, a gente já sabe que na arquitetura e engenharia o cliente já não quer pagar pelo serviço. Imagina se você ainda está pedindo, por favor, para ele comprar. Aí vai ser pior ainda, né? Sem dúvida. Não, e eu brinquei aqui, dancinha no Instagram. Cada serviço pode ser vendido de um jeito diferente. Pode ser pelo Instagram, pode ser pelo Facebook, no boca a boca, na indicação. Para nós aqui, na MDC Projetos, o que mais funcionou foi indicação. Eu ia comentar isso agora. Assim, para mim, é um serviço que, no caso, se tu não dá certo na tua região, é complicado tu começar a dar certo, sabe, para fora. Então, uma das coisas que tu falou, como é que tu vai começar a vender? Cara, sai, não fica dentro de casa esperando alguém bater na tua porta. Então, tu tem que estar nos congressos, tu tem que estar fazendo mais... feiras. Tu tem que estar fazendo mais amizades no ramo. Networking, Isso certo? aí, exatamente. Mas então, a questão principal é sair. Sai do escritório, né? Não fica o dia inteiro enfurnado dentro do escritório, sai
e vai conhecer mais gente, vai pegar o amigo do amigo do amigo, e aí quando vê tu... Foi no primeiro episódio que a gente comentou sobre... A gente foi pra garagem, né? A MDC foi pra garagem e tudo mais. Por quê? Porque ninguém batia na porta. Quer dizer, vendedor de torneira batia na porta, né? Mas assim, o cliente não vinha. Muitas vezes ligava, né? Muitas vezes não, na maioria das vezes ligava ou mandava e-mail, olha, preciso de um orçamento, preciso de uma reunião. Nós ia até o cliente. Mas, claro, o cliente não vem por nada. Primeiro, tu tem que ter um bom círculo de amizade. Tu, né, ficar em casa não adianta. Geralmente os primeiros serviços são para parentes. Que não indico, assim, né? Porque... Mas tá tudo bem, se é o que temos, vamos tá tudo pra bem, frente. tá tudo bem. Mas assim, pode dar... Porque obra é um estresse, né? Sim. Obra é um estresse. Então, assim, pô, tu tá fazendo pra alguém conhecido, a obra vai ser um estresse, e aí, né, tu vai brigar com... Infelizmente acontece, né, de brigar, às vezes, em obra e tal. Brigar no bom sentido, né? A obra é um grande desafio de comunicação. Né? Começa por aí. Mas assim, tem que sair, né? Tem que sair. Por exemplo, eu brinco aqui, né? Muitos dos nossos serviços, a gente já fez obra no Brasil inteiro e fora do país. Como apareceu? Fui na especialização, conheci alguém que trabalhava numa empresa, que me indicou para outra empresa, e aí a coisa vai. Isso vira uma bola de neve. No começo é difícil. Mas tu tem que estar metido, tu tem que estar Mas aí o que envolvido. tu fazia? Tu entregava cartãozinho? Isso é networking? Entregar cartãozinho? Eu vou te dizer que o melhor networking acontece depois da aula. Quando tu vai comer uma pizza, quando tu vai tomar um chopp, porque daí a gente vende sem vender. Porque a gente tá conversando, o que tu faz? Eu faço isso, aquilo, e tu? Eu trabalho nisso. Cara, que legal, eu tava precisando. Sabe, mas se tu chegar, entregar um cartão e falar, me chama, me liga e não sei o que... Não que não dá certo, mas assim... Eu nunca não senti um retorno tão grande como, né, conversando, né, jogando conversa fora e mais informalmente, vendendo sem vender, né? Beleza. E agora um outro ponto importante, né? E quanto eu cobro? Meu primeiro projeto. Meu primeiro projeto, vou ter que fazer. O Will, nosso produtor de hoje, pediu um projeto da casa dele. Como é que eu faço pra cobrar isso aí? Que o Will é parceiro, né? Daí... Grátis. Faz de graça? Dá pra fazer. Deixa eu ver, pela cara dele, cara, dá pra cobrar uns 8 pila o metro quadrado. E aí, o que vocês me dizem do quanto cobrar? Começa aí que depois eu... Cara, é vou difícil resumir até do pensar já. por onde começar, né? Mas assim, acho que a gente já tocou nesse assunto no primeiro podcast, né? De novo, uma das principais coisas é tu conhecer o teu serviço, né? Saber, tipo, quanto trabalho vai te gerar. Então, ter noção, por exemplo, se eu vou fazer determinado serviço, eu vou ter muito mais trabalho do que esse outro serviço. Então, eu não posso cobrar a mesma coisa pelos dois. Mas no começo é complicado, né? No começo é complicado. Tu não sabe quanto que tempo tu vai levar, até porque tu tem que estudar aquele assunto. No começo, realmente, assim... indico fortemente conversar com outros profissionais, para trocar ideia, porque tu vai ter amigos, tu vai ter professores, tu vai ter várias pessoas que já prestaram serviços parecidos. Então conversa com esses profissionais. Eu vou dar uma outra dica. Entra no site da Authentic e compra o curso de precificação. Também. Lá a gente tem uma boa ideia de o que eu faço para como cobrar, né? Eu vou tentar resumir o curso de precificação em 30 segundos aqui, tá? Então vamos lá. Precificação. 10 pila metro quadrado. Deu. Primeira coisa, fazer o tema de casa e entender os custos que você tem na sua empresa. Com esses custos, você vai entender quanto custa para você prestar aquele serviço que chegou para você, certo? Então, esse é o primeiro caso. Tá, mas será que esse preço, você vai chegar a um determinado preço, tá? Considerando mão de obra, tudo que está incluso ali na sua realidade, no seu escritório. Tá, você vai chegar a um valor, a um preço. Mas será que esse preço faz sentido para o mercado? Porque o preço tem que fazer sentido para o mercado, senão você não vende, você não é competitivo. Então, aí sim, conversa com seus colegas profissionais, como o Alexandre falou, entende o que está sendo praticado no mercado. E aí você tem outra ferramenta que as pessoas deixam muito de lado, mas eu super apoio que a gente utilize, que é as referências que as nossas entidades de classe dão para definir honorários.
Então, elas são um parâmetro de mercado para você entender até que ponto faz sentido ou não aquele preço que você chegou. Mas eu já vi muita gente falar, mas isso aí tá muito fora. Será que tá fora mesmo? Tem duas questões aqui. Primeiro, pode ser que talvez o custo de vida da sua cidade seja mais baixo e talvez não faça sentido. Pode acontecer. Isso você tem que ter uma interpretação, uma análise crítica. Mas nós temos sim um problema de desvalorização do serviço e os preços praticados no mercado são tão baixos que as tabelas acabam ficando muito distantes. Mas não é o problema da tabela. Tem sim uma questão dos profissionais que desvalorizam e que não sabem defender o seu preço perante o cliente. E por que eu estou falando isso? Porque aí entra a terceira perspectiva que a gente tem que ter na precificação, que é entender o comportamento do meu cliente. Aí vem aquela perguntinha, teu cliente quer só um projetinho? Teu cliente só quer uma ART para regularizar porque bateu a fiscalização? Se esse cliente só quer isso, qualquer R$100 que você cobrar é caro, porque ele não entendeu o valor do teu serviço. Então, se você não interferir no comportamento do cliente, não fizer ele compreender qual é realmente o valor, o benefício que ele está recebendo daquele trabalho, qualquer preço é caro. E aí não tem nem como argumentar. E tu vê como as coisas se conectam, né? Tu falou, tu tem que saber bem os custos do teu escritório, custo fixo. Lembra do salário? Se eu não coloco meu salário no custo fixo, eu nunca vou cobrar o suficiente para pagar meu salário. Então, poxa, o meu salário tem que estar no custo fixo. Qual é o valor do meu salário? Eu tiro 1.500. Mas quanto que eu tenho que considerar no meu custo fixo? O piso, no mínimo. Por quê? Porque se eu contratar um engenheiro, eu vou ter que pagar isso para ele. Eu posso tirar menos, mas eu tenho que considerar que esse custo tem que ser pago de alguma forma. Mas só complementando o que a Mônica falou ali da questão das tabelas, no caso aqui, para nós, a gente pode citar do Send, que eu acho que é uma das mais super completas. Nos cursos do Send. O interessante, se vai utilizar essa tabela, tem que cuidar bastante nas descrições. Então, tipo, beleza, eu estou falando de projeto elétrico, projeto hidrossanitário. O que ele está considerando? Ele está considerando uma edificação, no caso, nesse molde, tantas repetições, então isso é interessante a gente olhar, porque às vezes, se tu não lê a descrição, tu vai pegar, projeto estrutural é tanto e vai fazendo a equação lá, vai chegar num número, sabe, mas tu tem que adequar a tua tipologia ao que a tabela tá mas mostrando. Sabe que lá, sei lá, no início nós também, mas tá muito caro isso aqui, tá muito fora. Depois que a gente pegou, sentou, analisou todos os custos que a gente tem e tudo mais, a gente viu que ela não estava fora. Ela estava bem dentro da realidade. Quem está fora são as pessoas que cobram, né, que acabam, brinca, se prostituindo, mas às vezes a pessoa não sabe, todo mundo está cobrando X reais um metro quadrado, eu também vou cobrar. Isso. E não sabe, não tem menor noção dos seus custos. Só que aquilo que nós estávamos falando no início, que nem, vai mensurar os teus custos. Quando tu começa, realmente, tu não sabe, tem muita coisa que tu não vai ter noção, tu vai ter noção depois de um ano. Tá lá no meu curso, viu? Mas, por exemplo, tu vai usar um valor padrão, ou, sabe? Mas, cara, tudo bem pro início, né? E, assim, o que eu quero dizer, conversar com outros profissionais, cara, não dá pra ter vergonha. Tipo assim, eu tenho vergonha de não saber. Cara, ninguém nasceu sabendo, então... e tem muita coisa que a gente não sabe, a gente vai lá, e assim, fala com outros profissionais. É bem unida. Tipo, dificilmente a pessoa... não vou falar nada porque é meu concorrente. A gente considera praticamente os nossos, né, concorrentes, né, como colegas, não como concorrente mesmo, né? Concorrente é parceria e inspiração, né? Ou é parceria para te ajudar, ou também é uma inspiração para ver, o que aquele profissional que eu admiro está fazendo de legal que eu posso me inspirar para melhorar aqui o meu escritório. Exatamente. Mas assim, né, isso vai ser um assunto para um outro podcast, porque precificação, né, vai longe. Então, se não cortar aqui, eu não vou parar. Esse aí vai para um próximo. Mais alguma questão sobre como iniciar um escritório? Eu acho que a gente... Vontade para trabalhar. Isso aí tem que ter. É o principal. Isso dá muito. Tu já falou no início, né? Tinha dias que ia ficar trabalhando até de noite, até tarde. E, cara, às vezes tu tá... eu e mais um, ou só eu, começando o escritório, eu quero pegar uma obra um pouco maior... Cara, vou ter que trabalhar mais, ter que trabalhar por 2, porque daqui a pouco não suporta, né? Vai contratar alguém e depois não vai ter serviço. Então, tem aquele tempo que,
Cara, vai ter que trabalhar por 2, né? Não Eu adianta. acho assim, no começo a gente não pode se preocupar muito com o dinheiro. Ah, eu vou ganhar, quero ficar rico. Todo mundo quer, mas no começo a gente precisa de portfólio e adquirir experiência. Eu sempre brinco assim, brinco não, falo sério, né? Experiência a gente não é o cabelo branco que te dá experiência. É a quantidade de vezes que tu fez a mesma coisa. E isso te deu experiência. Então, trabalha, baixa a cabeça e vai, que depois o dinheiro vai entrando automaticamente, né? Não estou falando, vai entrar rios de dinheiro. Mas assim, quando tu demonstra trabalho, tu ganha mais trabalho e a coisa vai andando, né? E isso serve para todas as dificuldades que você vai enfrentar sendo empreendedor. Por exemplo, que vem para mim muito, Mônica, mas eu não sei como negociar com o meu cliente. Negocia o primeiro, que a gente vai ver o que tem que melhorar e a gente vai para o segundo. E é numa negociação atrás da outra que mesmo você não tendo, você não se vendo como perfil de vendedor, porque você é mais técnico, mas você vai negociando, você vai aprendendo e vai melhorando. E a gestão é isso, é você melhorar um pouquinho todo dia, Exato. porque não existe o perfeito, não existe o 100%. É melhoria contínua. Exato. E isso daqui a pouco, não sei se vai dar, né? Para incluir no podcast de precificação, mas daqui a pouco mais um podcast de negociação, porque eu isso acho que é precisa muito importante. Precisa ter vários, né? Custos, precisa trabalhar isoladamente, negociação. Mas aí faz um curso, não faz um marketing. Mas eu gostei dessa coisa de podcast, vamos continuar. Então tá, pessoal. Vamos deixar para o pessoal também, né? Tirar suas dúvidas aqui fazer perguntas, enfim, a gente responde todas lá no YouTube, né? Se quiser, podem até nos chamar no WhatsApp aqui que a gente responde, né? Fiquem bem à vontade. Pessoal, muito obrigado aí pelo tempo de vocês. A gente sabe que a gente tá sempre correndo, né? Que nem um louco, então... Ainda mais uma sexta-feira. Ainda mais uma sexta. Sexta hoje, né? Sexta. Não sei no dia da... Bom, pessoal, de novo, né? Peço para vocês aí curtirem nossas páginas, né? Nossas redes sociais, para ficar ligadinhos. E vamos para o episódio 4. Valeu, pessoal. Até mais. Até mais. Tchau, até mais.